Oi pessoal, tudo bem? Antes de apresentar o meu material, eu gostaria de apresentar a vocês o blog da professora Débora Gerbasi. Eu acredito que alguns docentes já conheçam através dos livros, que ela lançou e que estão muito legais, tá? Eu vou deixar aí na descrição uma dessas obras. Se eu não me engano, em um outro vídeo meu anterior, eu também já tinha citado um livro dela. Ela é professora de português para estrangeiros voltada aos estudantes de língua inglesa, tá? Mas para o docente que trabalha com o hispano-falante, que tem um público para estudantes hispano-falantes, também é bem interessante porque pode vir adaptar aí esses materiais. Eu sou bem sincera, eu sempre trabalhei com grupos presenciais, eu vinha trabalhar com grupo online na pandemia e essa professora, ela não tem noção do quanto ela também me salvou, tá? Eu não a conheço pessoalmente, adoraria te conhecer, tá bom, Débora? Eu acho que é muito legal, a gente dar critério ao professor que se deu o trabalho assim, de deixar os projetos, as planificações de aula, tudo que ele fez aí disponibilizado para outros colegas. A gente sabe que antigamente, pelo menos eu quando era estudante, não havia a internet ainda, não tinha assim um fácil acesso, até havia, mas não tinha um fácil acesso. Estou falando aí do ano de mais ou menos de 98, 99, tá? E eu me recordo que a minha professora, ela levava alguns materiais até de revistas como a Speak Up in Spanish, se eu não me engano, se chamava assim. E a gente devorava assim os materiais, que ela levava em aula. A gente era muito dependente aí do professor levar o material para a sala de aula, O que hoje em dia não acontece. Muitos estudantes, inclusive de letras, tá? Que eu conheço, eles procuram muito material, assim, na internet, adaptam do jeitinho deles e eu acho muito legal, sabe, a gente ter a internet aí como uma ferramenta. É lógico que também tem um ponto positivo e um ponto negativo, porque muitas das vezes as pessoas não entendem a dinâmica, É muito mais fácil escutar críticas que elogios. Essa é a realidade. O professor ele tem que estar aberto a isso. Não sei dizer se é felizmente ou infelizmente, tá? Mas eu acho que também o professor ele tem que saber responder à altura. Eu gostei muito porque eu vi um comentário aí nesse site, de um hater, me parecia um hater, e a Débora ela foi muito gentil, teve uma resposta muito cortês com relação aí a essa crítica aí a esse hater, Então, assim, eu agradeço ao pessoal que se inscreveu no meu canal, tá? Peço, por favor, você que estiver assistindo agora o vídeo, que não tenha se inscrito, se inscreva, por favor, porque vai me ajudar muito, tá? A poder gerar aí novos conteúdos, ok? Vejam aí que eu tô até mostrando, aí a crítica e ela quando respondeu. E assim, gente, eu agradeço muitíssimo ao pessoal que está sempre se interagindo também, tá? Deixem nos comentários aí outros sites de repente vocês conheçam, blogs. Eu acho que é muito legal a gente estar trocando figurinhas, ok? Porque a gente tem que saber reconhecer, quando a gente tem um outro profissional que de repente tem um vasto conhecimento que pode ajudar a gente também, Por que não, servir aí de inspiração. E quem não se comunica se trubica, como diria o Chacrinha. E é justamente o que a gente vai trabalhar hoje. Eu deixei um site aí já na diapositiva que o professor pode estar utilizando na introdução da aula dele como um gancho, tá? Eu adaptei algumas coisas, vocês sabem que tem muitos materiais em inglês que eu tenho que pegar, eu tenho que adaptar para o português. E a gente sabe que o inglês é o carro-chefe, gente, não adianta. Então, é muito difícil a gente achar materiais, em outros idiomas. E eu acho legal quando a gente pode pegar, pode adaptar, ok? E pode estar passando aí para os nossos colegas, Bom,
Geralmente uma pessoa quando quer puxar assunto sempre diz assim do clima, né? Principalmente para algum estranho. Antigamente, quando as pessoas não ficavam o tempo todo no celular ou no tablet, era muito comum fazer amizade no ônibus, puxando assunto sobre o clima. Ah, hoje tá frio. Ai, sim, tá frio. E é até legal essa crítica que o Oscar Wilde fala, né? Conversa sobre o tempo é o último refúgio do sem imaginação. Será? Então, eu deixei aí alguns tópicos. É sempre bom ressaltar que o professor ele é um mediador. Ele vai estar passando cada pergunta da enquete e o estudante estará respondendo, ok? É lógico que sempre há um estudante que, né, tem uma melhor desenvoltura, fala mais do que o outro, né? Mas é bom o professor dar a palavra para cada aluno. A gente entende também que às vezes o aluno não se sente confortável falar, ou é muito tímido, né? E às vezes ele prefere responder uma outra pergunta, ok? E tudo bem, tá tudo bem a respeito a isso. E eu acho legal também quando o aluno ele é tímido, porque muitas das vezes o aluno que é muito assim caladinho, ele é super observador, né? Enquanto que às vezes um aluno que é bastante tagarela, ele não observa muito o que está à volta dele, né? Em torno dele, ok? Também a gente pode falar sobre a fofoca e a questão, né, da má comunicação também, porque infelizmente, gente, a gente tem as boas e as más comunicações, como qualquer lado, né? E temos aí outras afirmações, como a de Molière, e o aluno pode ir falando o que ele acha a respeito, tá bom? Claro que esse material o professor vai usar para uma turma de conversação, mas ele pode também utilizar para uma turma intermediária ou até mesmo para uma turma de básico, tá? Se ele achar que é viável, né? Porque tem muitas turmas que conseguem corresponder aí às expectativas do professor, né, de falar, e eu acho que o estudante ele se sente muito feliz quando ele vê que há uma comunicação na língua estrangeira a qual ele está aprendendo, né? Então, acho que o professor ele pode utilizar aí como uma introdução ou até como uma finalização da aula. Eu, geralmente, quando trabalho com esse tema, flui bastante, eu nem vejo às vezes a hora passar. Então, tomem cuidado aí com a programação de vocês, tá bom? Na hora que for trabalhar com isso. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!